Olá, nessa aula vamos falar sobre a imunização. Bem, o nosso corpo se defende contra agentes estranhos que nele penetrem, como bactérias, vírus, fungos ou qualquer outro tipo de partícula, utilizando o sistema imunitário. Esse sistema ele é formado principalmente pelos glóbulos brancos, que nós chamamos de leucócitos. Então, leuco significa branco ou branca, né? Enquanto cito significa célula. Então, os leucócitos são as células brancas ou glóbulos brancos do sangue. Dentre os vários tipos de leucócitos que existem, um deles é importante para nós nessa aula, que é o linfócito. Os linfócitos, eles são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, o que eles fazem? Eles produzem produção de anticorpos. O que vem a ser os anticorpos? Os anticorpos são justamente as proteínas de defesa. Então, quando nós nos defendemos contra partículas estranhas, nós estamos usando proteínas de defesa. Elas são feitas, fabricadas dentro das células chamadas linfócitos. Por sua vez, o que faz um anticorpo especificamente? Os anticorpos, eles neutralizam os antígenos. Neutralizam antígenos. E o que vem a ser os antígenos? Os antígenos são justamente as substâncias estranhas ou partículas estranhas ao organismo. Partículas estranhas ao organismo. Em geral, essas partículas são proteínas. Então, proteínas que formam a bactéria, um vírus, são consideradas antígenos. Uma coisa muito importante é que o antígeno não só precisa ser estranho, como precisa ser capaz de desencadear, de despertar no corpo a produção de anticorpos. Bem, e de que maneira é feita essa produção de anticorpos? Vamos a ela. Bem, então vamos lá. Imagine alguns linfócitos que estão pelo seu corpo, né, no sangue, quando você adquire uma infecção. Então vamos imaginar que algumas bactérias tenham entrado no seu corpo. Os seus linfócitos irão perceber a presença dessas partículas estranhas, das bactérias, e vão produzir anticorpos contra elas. Então vamos lá, vamos dar um zoom, ampliar essas bactérias. Então observe aqui, ó. Imagine que a bactéria tem essas bolinhas, né, na sua estrutura. Então, imagine que sejam proteínas na estrutura da bactéria. O que os linfócitos vão fazer? Eles vão produzir anticorpos, né, que são essas estruturinhas, anticorpos específicos para combater aquela bactéria. O que eu estou chamando de anticorpos específicos? Eles têm que ter, lembre-se das proteínas, uma forma adequada para se encaixar ao seu antígeno. Observe a bactéria embaixo. Imagine que fosse outra a bactéria que tivesse invadido o seu corpo. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos inicialmente para essa primeira bactéria não serviriam para a segunda, porque eles não se encaixam nas proteínas dessa bactéria. Então é importante perceber que os linfócitos eles produzem anticorpos específicos para a partícula que eles têm que neutralizar. Uma vez produzidos os primeiros anticorpos, esses linfócitos eles são capazes de se multiplicar. E o interessante é que todos os novos linfócitos que estão sendo produzidos são capazes de produzir o anticorpo. Então, quanto mais linfócitos, mais anticorpos específicos nosso corpo terá. Bem, o que é imunização? Imunização é o indivíduo ter no seu sangue, no seu corpo, anticorpos contra um determinado antígeno. Esse gráfico mostra a produção desse anticorpo. Então vamos imaginar aqui, ó, concentração de anticorpos no sangue de um indivíduo em função do tempo, em dias. Ou seja,
quanto tempo demora para o indivíduo produzir determinada quantidade de anticorpos. Então vamos observar aqui. Imagine aqui uma primeira exposição ao antígeno. Pode ser um vírus, uma bactéria, como já vimos antes. Então, imagine aqui um vírus, né, que tem entrado no corpo do indivíduo, e ele não conhece esse vírus, então ele vai ter que produzir anticorpos para neutralizar o antígeno, que é o vírus. Então, como vimos anteriormente, como é que funciona o processo? Os primeiros linfócitos identificam o antígeno, produzem anticorpos específicos para ele, ou contra ele, e a partir do momento em que ele sabe exatamente qual o anticorpo que tem que produzir, eles se multiplicam e quanto mais linfócitos, mais anticorpos são produzidos. Isso explica no gráfico esse aumento na quantidade de anticorpos, na concentração de anticorpos no sangue. Só que chega uma hora que o indivíduo sara, ou começa a sarar. Então o corpo dele começa a diminuir a produção de anticorpos. Afinal, o processo de produção de anticorpos gasta muita energia. É fácil você perceber isso. Quando você está doente, você não quer você não quer pular pelo mundo. Você quer ficar quieto num canto, quer que te deixem lá, porque você não tem energia para gastar. Uma parte muito importante dessa explicação é perceber que depois que diminuiu a produção de anticorpos, né, na resposta imunológica primária, não volta mais a zero a quantidade de anticorpos. Fica um pouquinho, isso aqui é chamado de memória imunológica. Então, a memória imunológica é dada por alguns linfócitos, daqueles vários, né, que permaneceram no nosso corpo, sendo capazes de produzir os anticorpos específicos. Então, nós agora já sabemos produzir anticorpos contra aquele primeiro vírus. Então, no momento em que esse mesmo antígeno da primeira exposição, quando nós somos submetidos a uma segunda exposição ao mesmo antígeno, nós já conhecemos aquele antígeno e somos capazes de produzir uma quantidade de anticorpos muito maior, né? Então, a concentração é muito maior do que na primeira vez, num tempo relativamente menor. Isso faz, então, com que nós consigamos combater o antígeno antes de sintomas da doença se manifestarem no nosso corpo. Então, essas células de memória permanecem no nosso corpo por um período muito longo, anos muitas vezes, nos protegendo contra o mesmo antígeno. Essa é a explicação pela qual nós dificilmente pegamos uma mesma doença a segunda vez. E aí, talvez você pergunte, mas e o resfriado? Por que nós pegamos tantas vezes? Porque nós estamos falando de um vírus que sofre muitas mudanças, muitas mutações. E cada vez que esse vírus sofre mutações e nós adquirimos esse vírus, é como se nós estivéssemos sendo expostos pela primeira vez àquele novo vírus. Então é como se nós estivéssemos tendo que produzir anticorpos novamente para uma doença que nós já conhecemos. Ficamos por aqui.